From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Estamos juntos mais uma vez no Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Estamos meditando no livro de Êxodo. Hoje daremos continuidade a esta meditação. Estamos no capítulo 6. Na nossa última programação, nós meditamos do versículo 1 até o versículo 4. Nós aprendemos através da palavra de Deus do nome todo-poderoso, o El Shaddai, que significa o Deus que tem seios. Um Deus que tem seios para derramar a sua própria força em seus filhos que creem. Ele derrama a sua força em nós, enquanto nós tiramos dele suas promessas, começamos a ganhar força através da sua palavra. Assim como Abraão foi fortalecido, Deus também nos fortalece. E para isso ele fez um concerto conosco, um novo concerto, um concerto na cruz do Calvário, aonde o nosso Deus Todo-Poderoso morreu por mim, morreu por você. E hoje daremos continuidade do verso 5 até o verso 9 do capítulo 6. Então nós vamos ler agora a Sagrada Escritura dos versos 5 até o verso 9 de Êxodo 6, que diz assim: Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra e que ela possa mais uma vez nos ajudar a seguirmos adiante confiados na tua rica promessa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então nós vemos, meus irmãos, aqui que Deus, na nossa última programação, ali no verso 4, nós vemos que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus não falha com as suas promessas. Observe que as alianças que Deus faz, Ele estabelece e elas são feitas tão firmes que Deus não falha em nenhuma delas. Você pode ficar tranquilo, porque Deus não falha em suas promessas. E aqui no verso 5, ele diz para Moisés que ele ouviu o gemido dos filhos de Israel. Verso 5. Deus se lembrou do concerto quando ele ouviu o gemido dos filhos de Israel por causa da dura escravidão que eles estavam passando. Deus não esquece da dor dos seus filhos. Deus sempre vê tudo o que os filhos deles passam. Deus estava olhando para Jó. Deus conhecia Jó. O profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele nos diz que Deus pôde confiar em Jó. Sim, Deus conhecia a alma de Jó.
Deus não estava conhecendo Jó de uma forma intelectual ou pelas suas coisas exteriores. O inimigo via em Jó somente as coisas exteriores. Quando o inimigo apareceu ali no meio dos filhos de Deus para acusar a Jó, ele só podia ver de Jó as coisas exteriores. Porém, Deus conhecia a alma de Jó, por isso ele pôde provar a Jó. Sim, meus irmãos, muitas vezes Deus nos prova. Sim, Deus testa a fé dos seus filhos, mas lembre-se, Ele conhece tudo o que nós passamos, do começo ao fim. Ele não se esqueceu. É isto que este verso 5 diz para nós. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel. Ele estava ouvindo os gemidos do clamor dos seus filhos por libertação. Sim, eles estavam escravizados. E ainda no verso 5 ele diz, e me lembrei da minha aliança. Quer dizer, eu não me esqueço daquilo que eu prometi. Oh, isso deveria ser um consolo para os nossos corações, que Deus não se esquece daquilo que Ele nos prometeu. Mas tudo tem um tempo para se cumprir. Os filhos precisariam passar por aquelas provações, a sua fé deveria ser provada para que quando eles estivessem prontos, Deus pudesse cumprir a parte dele no conserto. Deus ordenou que Moisés renovasse a confiança dos filhos. Sim, pode ver que Deus está animando. Deus diz no verso 6, portanto, diga aos filhos de Israel. Deus ordenando que Moisés renovasse a confiança dos filhos israelitas. Oh, meus irmãos, Deus sempre renova a confiança dos seus filhos. Ele diz, eu sou o Senhor, confia em mim, eu não falho em minhas promessas, eu não falho naquilo que eu prometi. E era justamente isso que Deus estava fazendo aqui neste versículo 6, dizendo assim para Moisés, Moisés, não se desanime, eu tenho ouvido gemidos, eu não me esqueci da minha aliança. Vai lá e diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vou tirá-los dos trabalhos pesados, eu vou livrar eles da escravidão. Vai lá falar para eles, pode ir lá, confia na minha palavra. Era isso que Deus estava dizendo. Isto fala da compaixão de Deus por nós. Compaixão é sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro. Deus é um Deus de compaixão. Deus estava tendo compaixão dos seus filhos. Quando ele diz assim, eu sou o Senhor, eu ouvi, irmãos, esse ouvir de Deus não é apenas um ouvir de um desabafo, não é um ouvir qualquer, é um Deus que tem compaixão. Ele pode ter compaixão de você nesta hora. Sim, Ele pode ter compaixão e Ele tem compaixão. Ele diz, tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. Irmãos, Ele se refere aos seus gemidos, pelas dificuldades que aquele povo estava passando. Deus está sempre atento àquilo que acontece com os seus. Deus percebeu o aumento das coisas que estavam acontecendo ao seu povo. Ele estava observando como os inimigos estavam crescendo sobre eles. Deus estava vendo isso. E ele não ficaria calado. Por isso que aqui no verso 6, ele renova não só para Moisés, mas também para o povo. Ele diz assim, eu vou resgatar vocês com braços fortes. Sim, Deus mandaria o juízo sobre aquele coração endurecido de Faraó. Ele não ia deixar o seu povo oprimido o tempo todo. Mas ali Deus teria que produzir uma série de prodígios para trazer confusão, para que aquele povo soubesse justamente quem era o Deus verdadeiro. Às vezes Deus permite certas coisas acontecer conosco para mostrar a sua glória para aqueles que estão ao nosso redor.
Sim, Deus mostrou a sua glória. Nós falamos agora há pouco de Jó. Deus mostrou a sua glória através de Jó. E você pode se perguntar, mas como assim, pastor? Através de Jó ele demonstrou a sua glória? Sim. Eles viram Jó naquela condição inicial de sofrimento, que havia perdido tudo, mas depois eles viram que Jó não abandonou seu Deus. Jó se manteve firme porque ele sabia em quem ele estava confiado. Em seu corpo, ele sofria pragas no seu corpo, ficou sentado ali no monte de cinza, raspando a sua pele, raspando as suas feridas. Mas não foi esse o último estado de Jó. Não, através de Jó Deus mostrou a sua glória. Deus restaurou tudo para Jó, mostrando que vale a pena crer em um Deus como esse. E da mesma forma Deus estava falando aqui neste verso 6, que ele ia trazer juízo, ele ia mostrar o seu poder, ele ia tirar o povo ali com um braço forte. Mesmo que ainda o povo estivesse sendo oprimido, tivesse que estar trabalhando ali como escravo. E muitas vezes isso se aplica a nós. Nós passamos por determinados problemas, Deus permite que nós passemos por determinados problemas para mostrar a sua glória. Este problema que agora você passa, essa circunstância que você está enfrentando, tenha isso em mente. Isso é para a glória de Deus. Mas como que pode, pastor, esta enfermidade ser para a glória de Deus? Como que pode esse sofrimento que eu estou passando ser para a glória de Deus? Oh, como? Como? Porque Ele é o Deus que te cura nesta hora, Ele é o Deus que te ajuda nesse instante, Ele é o Deus da eterna sabedoria, que te orienta, que te inspira na solução de problemas, e através disso o incrédulo olha a sua vida, e apesar da sua enfermidade, apesar das suas provações, ele vê a glória de Deus refletida em você, não murmurando, mas orando, não murmurando, mas clamando, não murmurando, mas mantendo a fé neste grande El Shaddai, nesse Deus Todo-Poderoso. E era justamente isso que ele estava mostrando aqui neste verso 6. Eu tenho meu braço estendido e eu vou mostrar o meu poder. Haveria o grande milagre da destruição. Estava chegando. Lá em Êxodo 14 nós vamos ver o grande milagre da destruição, da travessia, do povo sendo liberto. Era isso que Deus estava mostrando para eles aqui. Se a gente for ver, Deus, irmãos, Ele sempre nos assegura a vitória. Olha o que Ele diz aqui no verso 8. Eu os tirarei, eu vou livrar você, eu vou te redimir. Eu vou trazer você para a terra de Canaã, eu vou dar a você. Irmãos, esse é o nosso Deus. Nós deveríamos ter vergonha da nossa incredulidade. Nós deveríamos ter vergonha da nossa falta de fé. Ele diz, eu vou fazer. Não se trata de vocês. Se trata de mim, verso 6, eu sou o Senhor, verso 7, eu os tomarei por meu povo, eu serei o seu Deus, vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados, eu os levarei, eu, e ele repete de novo no verso 8, eu sou o Senhor. Não se trata de vocês, não se trata nada de vocês, se trata de mim. Vocês são meu povo e eu fiz a promessa. E você também pode nesta hora confiar nas promessas de Deus. E no verso 9 diz assim, eles não deram ouvido a Moisés. Oh, que coisa triste. Deus falando para eles que essas boas palavras, palavras confortáveis, eles deveriam ter se reavivado os ânimos e se esquecido das suas misérias. Mas ao contrário, eles se tornaram indiferentes às promessas de Deus. Eles não deram ouvidos, diz o verso 9, eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito. Eles estavam tão ocupados com seus problemas que eles não estavam dando ouvido para a voz de Deus. Olha que lição
que nós podemos tirar desses versículos. Eles estavam tão angustiados que eles não conseguiam ver as promessas de Deus. Na sua miséria, Israel, nessa oportunidade, não foi capaz de exercer a fé na promessa de Deus. Às vezes, quando estamos no meio da angústia, no meio da prova, nós também, às vezes, esquecemos de ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos outras vozes, outros conselhos, nós ouvimos outras pessoas, mas a voz que nós temos que ouvir é a voz de Deus, aquela voz mansa e suave que fala não em nossas mentes, não em nosso espírito, mas aquela voz que vem de dentro da nossa alma dizendo: eu sou o seu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, eu faço por você. A questão não é você, a questão sou eu. Mas eles ficaram tão abatidos com aquela decepção que eles tiveram do primeiro confronto que Moisés teve. Eles tinham tanto pavor do poder e da ira de Faraó que eles não se atreveram a se mover nem um pouco em direção à libertação. Eles estavam olhando para a circunstância, eles estavam olhando para os problemas, seus espíritos estavam desconsolados, parecendo que não podia haver conforto. Mas, irmãos, Deus é o Deus que nos anima. Se você parar de olhar para a circunstância e você olhar para Deus, você vai ver como que Deus, ele entra em ação nas nossas vidas em qualquer circunstância. Nós devemos agradecer a Deus, porque Ele nos ajuda, Ele nos tira o espírito de angústia, essa ânsia de espírito. E o profeta de Deus para esta era, ele diz na mensagem perseverança. Como eles disseram a Abraão, Abraão passou por isso também, nós continuamos com Abraão. Abraão passou por isso, momentos de angústia de espírito, as pessoas simplesmente ali dando risada dele. O profeta de Deus diz isso na mensagem perseverança. Ele diz assim, que as pessoas olhavam para Abraão e diziam: ei, você deixou a cidade de Ur há muito tempo, você disse que teria um filho, você tem agora? Glória a Deus, nós o teremos de qualquer forma. Mas você ainda não tem? Mas assim disse Deus. Assim disse Deus. Isso não faz nenhuma diferença se é 125 anos, ele fará isso de qualquer forma. Isso Abraão falando. Persistente, perseverando, prosseguindo. Você tem que segurar nas promessas de Deus, meus irmãos. Segure nas promessas de Deus. Então o homem ou a mulher que toma a palavra de Deus, diz o profeta, você segura em alguma coisa. Sua âncora segura além do véu. As tempestades e os temporais podem aumentar e agitar de todas as formas, mas você está ancorado. Ela está chegando bem ao lugar. Você está sendo perseverante. Você crerá nisto? Esta é a pergunta do nosso profeta. Você crerá nisto? Ó, amado Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a crermos em cada parte da Tua palavra. Por mais que os nossos espíritos fiquem angustiados, o Senhor é a força da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a segurar cada vez mais em cada promessa. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus vos abençoe.